Quero falar hoje sobre o Deus em que Jesus não cria. Jesus cria num Deus e deixou muito claro qual era o Deus que ele cria. Mas Jesus também não cria em determinados tipos de deuses. E isso ele também deixou bem claro. E para que a gente não troque as bolas, para que a gente não passe a vida crendo num Deus no qual Jesus não cria, e deixando de crer no Deus em que Jesus cria, hoje, antes de nós celebrarmos juntos a ceia, que é o momento em que comemoramos e celebramos a obra de Jesus em nossa vida e o que Ele fez por nós, então, de maneira muito especial, nós celebramos a presença de Deus em nós. Eu acredito que seja uma ocasião muito propícia para nós identificarmos qual era o Deus em que Jesus não cria, qual era o Deus que Jesus desprezava, qual era o Deus que Jesus tinha tirado da sua vida, qual era o Deus que ele não proclamava, o Deus que ele não anunciava. E só por causa disso, e só porque Jesus não cria nesse tipo de Deus e não anunciava esse tipo de Deus, é um grande alerta para todos nós, para que nós também nos cuidemos para não proclamar tipos de deuses que Jesus Cristo jogou fora, que Jesus Cristo não cria. Eu separei 4 textos para ler com vocês. Eu gostaria de ler esses textos seguidamente. Eu vou ler os 4 textos primeiro, os 4 trechos que eu separei, para justamente fazer com vocês essa reflexão. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 9, que é quando Jesus queria passar por Samaria e falar aos samaritanos, e enviou mensageiros à sua frente para avisar que ele estava chegando. E aí o texto diz, no verso 53, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém, e os samaritanos não gostavam dos judeus. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Muito parecido com muito evangélico que eu conheço. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. O segundo texto está em Marcos, capítulo 9. Olha, eu anotei os textos porque eu não tenho uma memória tão boa igual a declamadora nossa aqui, visitante. Mas o segundo texto está em Marcos, capítulo 9, nos versos 38 em diante, quando João diz a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Disse Jesus, não o impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. O terceiro texto está em Mateus, capítulo 12. Quando os discípulos estavam com fome, Jesus deixou que eles colhessem espigas para comerem. Os fariseus, no verso 2 do capítulo 12 de Mateus, os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado.
Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros entraram no lugar sagrado e comeram do pão consagrado para matar a fome? E o último texto está no Evangelho de João, capítulo 8. Também num embate de Jesus com os fariseus, e os fariseus dizendo a Jesus: olha, você não pode falar isso de nós, porque nós somos filhos de Abraão. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus já tinha dito: filhos de Abraão? Deus pode fazer filhos de Abraão dessas pedras, se Ele quiser. Mas aqui, muito especialmente nesse diálogo, eles dizem a Jesus: Abraão é nosso pai. Então Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Olha, eu separei esses 4 textos para mostrar, então, 4 tipos de deuses que Jesus não cria. E que, de certa forma, alertou seus discípulos para também não crerem. Uma das coisas que aconteceu muito no ministério de Jesus foi justamente chocar os líderes religiosos do seu tempo, os sacerdotes, mestres da lei, os fariseus, os saduceus, chocando-os com suas opiniões sobre Deus. Jesus falava algumas coisas sobre Deus que os religiosos ficavam estarrecidos. Jesus falava algumas coisas sobre Deus que mexia a base dos religiosos. Muito especialmente dos religiosos ligados ao culto do templo, ao templo de Jerusalém, ao ensino da lei, à interpretação da lei. Quando Jesus dizia: vocês estão ouvindo o que os antigos disseram, eu, porém, digo a vocês, isso entrava como uma adaga pontiaguda nas costas dos líderes religiosos, que é como se Jesus estivesse dizendo: eles ensinam a vocês isso, eu, porém, digo o seguinte. Eles citam Moisés e interpretam Moisés para vocês, eu, porém, interpreto de outro jeito. Então não foi à toa que logo esses líderes religiosos começaram a se mobilizar e a planejar a prisão e até a morte de Jesus. Ele era tremendamente incômodo. Pois nesses 4 textos, nesses 4 episódios, nós encontramos aqui 4 deuses nos quais Jesus não cria. Em primeiro lugar, Jesus não cria num Deus vingativo. Ele desprezava a ideia de um Deus vingativo. Ele jogava fora a ideia de um Deus que se vinga. Então a cena foi essa que vocês viram. Ele queria entrar em Samaria, falar aos samaritanos, e os samaritanos, quando perceberam que eles estavam indo para Jerusalém, disseram: judeu aqui não. E mandaram um recado dizendo: não venha, porque nós não vamos recebê-lo. Os discípulos, profundamente ofendidos, porque nós nos ofendemos com coisas que Jesus não se ofende. Nós nos sentimos ofendidos com coisas que Jesus não se ofende. Então eles se sentiram tremendamente ofendidos. Como podem fechar as portas ao nosso mestre? Como podem dizer não ao nosso mestre? Como podem não querer receber a gente? E aí, daí para sugerirem a Jesus: Senhor, quer que a gente peça para Deus mandar fogo do céu à lá Elias, nos moldes de Elias, à guisa de Elias, à moda da casa de Elias,
para consumir essa gente toda. Agora, o que me impressiona nesse pedido é a arrogância do pedido. Eles viram para Jesus e dizem: quer que nós peçamos a Deus? Quer que nós peçamos a Deus? Aí já tem uma mensagem de achar que são assim com Deus. A outra mensagem é que somos mais assim com Deus do que você. Quer que a gente peça? A gente pede. Ofendidíssimos, magoadíssimos. Mexeram com a nossa fé, mexeram com a nossa religião, mexeram com a nossa crença. Vamos mandar cair fogo do céu sobre essa gentalha. E a resposta de Jesus, que não cria num Deus vingativo, a resposta de Jesus, na cabeça de quem as coisas não funcionam desse jeito, foi: vocês não estão compreendendo a que espírito vocês possuem. Qual é o espírito que dirige vocês? Não é possível que vocês se sintam conduzidos pelo mesmo espírito que eu conheço. Não é possível que eu esteja aqui revelando a vocês a vontade do Pai e vocês venham com um pedido desse, de mera vingança religiosa, de pudores religiosos ofendidos. E mais do que isso, achando que vocês podem julgar os outros e até pedir a condenação de Deus aos outros. E é como se Jesus estivesse dizendo a eles: olha, me incluam fora dessa. Não estou nessa com vocês, não. Me desculpem, esse não é o meu espírito. E esse não é o Deus que eu creio. Deus não é esse Deus vingativo que move o mundo só para atender os caprichos de vocês. Deus não é esse Deus vingativo que move a história para ficar atendendo o capricho de quem diz que crê nele. Vocês não têm a menor ideia de que espírito, a que espírito vocês pertencem. Então esse é o primeiro Deus em que Jesus não cria. O Deus vingativo. O Deus que se move para vingar-se das nossas ofensas. Do que a gente acha que nos ofenderam. Para proteger a nossa religião. Para proteger o nosso código religioso, para proteger os nossos dogmas religiosos. E muitas vezes a gente acha que Deus está mesmo em função disso. O segundo Deus, no qual Jesus não cria, que é esse texto de Marcos, capítulo 9, tem a ver com outra crítica dos discípulos. Quando eles chegam e dizem: olha, mestre, tem um homem lá que está expulsando demônios em teu nome. Como é que isso pode acontecer se ele não faz parte aqui da nossa classe? Como é que isso pode acontecer se ele não faz parte da nossa igreja? Como é que isso pode acontecer se ele não está aqui comungando com a gente? Como é que ele está expulsando demônios em teu nome? E aí Jesus responde: escuta, ele pode não estar participando aqui conosco, mas também não está contra nós. E quem não é contra nós é por nós. Deixa ele fazendo. Até porque, e aqui vem o tipo de Deus que Jesus não cria, Jesus não cria num Deus exclusivista.
Jesus não cria num Deus exclusivista, um Deus que forma um grupinho, e depois só vale o que aquele grupinho quer. Deus pegou Israel para ser o seu povo exclusivo, mas Deus não era o Deus exclusivo de Israel. O povo é que era de Deus, não era Deus que era do povo. E aí Jesus já foi dizendo, vocês não têm controle sobre isso. Espera aí, vocês querem controlar até quem Deus usa? Vocês querem controlar até quem Deus pode ou não usar? Vocês acham que quando Deus olha para o mundo só vê vocês? Só enxerga vocês? Só se preocupa com vocês? Vocês acham que dizer somos o povo de Deus significa dizer Deus só está conosco e o resto que acabe? Então Jesus respondeu, olha, está fazendo a obra? Está fazendo em meu nome? Está expandindo o reino? Não importa a bandeira de igreja, nem importa a bandeira de denominação, nem importa a bandeira de credo religioso. Quem não é contra nós é por nós. Mais uma na cabeça dos discípulos. Então Deus não é nem um Deus vingativo. Jesus não cria num Deus vingativo. Deus não é um Deus exclusivista, que fica só em função de um grupinho. Deus não é um Deus exclusivista. E a terceira coisa que Jesus mostrou, o terceiro tipo de Deus no qual Jesus não cria. Jesus não cria num Deus legalista. Jesus não cria num Deus em que a lei estava acima de tudo. Em que Moisés era a última palavra. Em que o templo era o prumo de todas as coisas. Em que o intérprete da Torá, o intérprete da lei é que definia as coisas, não. Jesus não cria nesse Deus legalista. Por isso que quando os discípulos estavam com fome, e era sábado, Jesus disse a eles, vocês podem ir lá colher espigas. Não estão com fome? Matem a fome. Mas hoje é sábado, Moisés diz que hoje é sábado. Vocês estão com fome. Então matem a fome. E aí Jesus vai dizer, na sua palavra mais para frente, o sábado foi feito por causa do homem, para o homem descansar, para o homem ter lazer. O sábado é um momento de cessação, de descanso. Não foi o homem que foi feito para o sábado é que foi feito para o bem do homem, para ele descansar. Muitas vezes a gente se rende a essa ideia de um Deus legalista para quem as normas, as leis religiosas, os ritos, as tradições religiosas falam acima de tudo. E Jesus está dizendo não. O que eu acho que sempre vai falar acima de tudo é a dignidade da vida humana. Eu vim para que a vida humana fosse salva. Eu vim dar vida às pessoas. Portanto, eu estou aqui para trazer vida às pessoas e não regras religiosas. Por isso, talvez Jesus não tivesse fundado religião nenhuma. Não fundou igreja nenhuma. Porque ele não veio para escrever um credo. Ele não veio para oficializar uma religião. Ele não veio para chancelar um povo só dele.
Ele veio para trazer vida ao mundo, a todos. Veio para trazer vida ao ser humano, que na economia de Deus vale mais do que qualquer coisa. Então Deus, para Jesus, não era nem vingativo, nem era um Deus exclusivista, nem era um Deus legalista. Mas por fim, Jesus também se referiu a um quarto e último tipo de Deus, que ele não adorava, e no qual ele não cria, que é o Deus hereditário. Quando eles disseram a Jesus, como é que você diz essas coisas para a gente? Nós somos filhos de Abraão, querido. Aqui, ó, corre sangue de Abraão. A gente recebeu isso, herança genética. Nós já somos automaticamente os preferidos de Deus. Somos automaticamente os preferidos do Senhor, porque, ó, sangue abraâmico. Está pensando o quê? Que é um Buda da vida? Que é um Maomé da vida? Não, querido, é Abraão. Aqui tem raça. E Jesus já tinha dito para eles antes, diz, queridos, se Deus quiser fazer filhos de Abraão, dessas pedras aqui ele faz. Agora, vocês gostam muito de dizer que são filhos de Abraão, mas não vivem como Abraão. E Deus não é hereditário, não é porque você vem de uma linhagem sagrada. Você nunca vem de uma família sagrada. Você nunca vem de uma herança sagrada. Não existe isso. Ou você tem a sua experiência de fé, a sua experiência de conversão, a sua experiência de quebrantamento, a sua experiência de contrição. Ou existe aquela transformação da arrogância na humildade. Ou existe aquela transformação do coração de pedra em coração de carne. Ou existe a metanoia, que é a mudança da mente. Ou existe o novo nascimento em você. Ou não importa de quem você seja filho. Porque Deus não é hereditário. A gente não recebe Deus de pai e mãe. A gente recebe Deus é da nossa experiência de fé. É da nossa própria experiência pessoal de fé nele. E das coisas que ele faz na gente. E pelo que Jesus estava vendo, eles não estavam deixando Deus fazer nada com eles. Mesmo sendo filhos de Abraão. Deus não é hereditário. Nesse Deus, Deus não cria. Nesse Deus, Jesus não cria. Por que é que eu estou dizendo essas coisas? Porque procurando bem, futucando bem, confessando bem, muitas vezes o que a gente mais encontra são pessoas que se dizem seguidoras do Evangelho defendendo um tipo de Deus, um tipo de ação de Deus, um tipo de manifestação de Deus que não tem nada a ver com o Deus que Jesus anunciava. E para nós, que estamos seguindo a Jesus, o que nos importa é crermos no Deus de Jesus. Para nós que temos Jesus como mestre, nós queremos crer no Deus em que Jesus cria, no Deus que ele anunciava, no Deus do qual ele era filho. É esse Deus que nos interessa.
Não é o Deus do pastor fulano ou do pastor cicrano. Não é o Deus da igreja tal ou da igreja qual. É o Deus de Jesus. É esse Deus de Jesus que nós queremos crer e queremos ter na nossa vida. Qual é o Deus que você tem crido? O que é que esse Deus tem a ver com o Evangelho? O que é que esse Deus tem a ver com Jesus? O que é que esse Deus tem a ver com o que Jesus ensinava? O que é que esse Deus tem a ver com o que Jesus mostrava? O que é que esse Deus tem a ver com o que Jesus fazia? Com o que Jesus fazia? Como é que a gente pode olhar para o povo de Deus e ver o povo de Deus crendo num Deus em que Jesus não cria e proclamando coisas de um Deus que simplesmente na cabeça de Jesus não existia? Que essa chamada do Evangelho nos faça refletir profundamente nisso. Porque estamos aqui para dizer sim e para abrir o nosso coração para o Deus de Jesus. Outros deuses não me interessam. Outros deuses eu não quero. Eu estou aqui mais familiarizado, talvez, com a expressão usada por um dos personagens dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski. O Rogério está lendo os irmãos Karamazov, né, Rogério? Tem um personagem que diz lá, olha, eu sei que Jesus é a maior, a mais absoluta, a mais perfeita, a mais abrangente verdade que existe. Eu creio nisso. E se alguém me mostrar uma verdade mais profunda, mais abrangente do que Jesus, eu deixo essa verdade e fico com Jesus. Eu posso dizer a mesma coisa encerrando a minha palavra sobre Deus. Se alguém me apresentar um Deus que não seja esse que Jesus ensina nos evangelhos, esse Deus correspondente ao que Jesus dizia e fazia, se alguém me apresentar um outro Deus que não seja esse, eu digo fora, eu te excomungo, vá de retro, e fico com o Deus de Jesus, porque é esse que me interessa. Que o Senhor